A te pergunta aqui, porque falou muito de abusos, né, que tiveram e tal. Como você entrou muito nova e as meninas entram também, se era abordado sobre sexualidade, era explicado, né, para as meninas sobre corpo, sobre conceito, sobre se era pecado ou não, ou se não. Não. Ou era pecado falar disso? Nem se falava sobre isso, nem se falava. Era um assunto meio proibido. Isso, castidade, não fazer sexo. Aí dava uns livros pra gente ler que falava, a castidade é uma oferta de amor a Deus. Você oferta a sua vida a Deus. Sempre é falado sobre isso, nunca se falado sobre desejo sexual. Não tinha esse tipo de diálogo. Não tinha. Nem um momento. Nunca, nunca, nunca. Porém, aí eu vou revelar uma coisa assim que é muito... Gente, é muito polêmica, mas eu vou revelar. Quando a gente fazia votos perpétuos, elas faziam tipo um trote. Sabe trote de faculdade? Tinha também. Sim, eu odiava. Em todas as fases tinha esse trote, mas no votos perpétuos era pior. Então assim, não se falava sobre sexualidade. Mas elas nesse trote ficavam colocando gelo nas nossas partes íntimas. E eu achava aquilo cúmulo do absurdo. Sim. Nossa, eu tô revelando uma coisa assim que é bem polêmica. As ideias. Sim, e eu achava aquilo ridículo. Sim, e falava assim, aí agora você vai... Eu não lembro o que elas falavam. Quando fizeram aquilo... E assim, esse ápice mais complexo era reservado pro trote do votos perpétuos. Então elas ficavam zoando que os trotes do votos temporários, do noviciado, era meio que coisa bobinha. Mas nos votos perpétuos... Aí, quando fizeram isso comigo, né, que eu fiz votos perpétuos, que ela fez isso, eu falei assim, gente, que isso? E ficavam falando alguma coisa? Tipo, zoando. Mas falando o quê, por exemplo? Eu não me lembro, mas era uma coisa aí, ridícula. tá bom, essas coisas? Não, tipo, tirando sarro, porque você, tipo assim, tava se casando e tal. Então, assim, não se falava sobre castidade. É como se fosse uma despedida de solteiro pra... Era um trote. É estranho, né? Ai, mas eu falei isso, são coisas... Desculpa perguntar isso, assim, mas... freira não usa calcinha fio dental, né? Não, usa Imagina. calcinha. Sei lá, tá com aquele hábito de embaixo a calcinha fio dental, sei lá. Que eu saiba, é uma não. calçola? É uma calça grande, não. Bem grandona. Não muito, depende. Rendada. Não pode ser de renda rendada. não, de renda Não não. pode. Depende, na verdade, eu não sei se as outras freiras, se a família dá. Mas não tinha é uma proibição assim, só pode esse tipo de coisa assim. Não pode coisas sensuais, né? Com isso que eu um imaginei. teor de sensualidade, mas também não era uma coisa assim, tipo, antiga, não, Sei. entendeu? Não, mas nada que tivesse sensualidade, isso não acontecia. Mas, por exemplo, quando a gente ia nadar na piscina, a gente colocava maiô, entendeu? Tá. Então, assim, mas era só entre nós. E só tinha mulher, não tinha funcionário. Só mulher, homem. não. Tá. Mas a gente morava, por exemplo, na casa que a gente morava, tinha prédios em volta. Aí os caras subiam. Acontecia, Sério? a gente não tinha liberdade, dava uma raiva. As freiras entraram na piscina, galera. Eles Você cavam. imagina? Não digo que eu não iria pra sacada, não digo. Ah, meu Deus. Eu teria curiosidade, você não teria, cara? Sim. Umas freiras de maiô tomando banho? Mas A minha mulher entender isso. É uma coisa que não é, você não se vê todo dia, não é? Imagina, os caras também de sunga também, os caras tiram a bata e sunga pula na Mas piscina. eles fazem isso também. Fazem também? Fazem. Deve ser. Com certeza. Ó, coisa que eu nunca imaginava. Imaginava que pulava Não. de hábito também, né? Não. Mas não eram, claro, que maiôs, assim, também sensuais. Claro, Eram mais... claro. Cobriam mais. Mas a gente não tinha liberdade. Mas que tomar aí... sol podia? Podia, quando a gente tava desses períodos de descanso, sim. Mas eu não via as freiras, tipo, deitada tomando sol de maiô, assim. Tá. Colocava um short, alguma coisa. Entendi. Nessas descansos, a gente colocava roupa secular. Então, colocava camiseta. Podia ficar naquele momento ali. Porque não é proibido, por exemplo, pra religiosa usar roupa secular. Não é obrigatório Calça. usar. Pode não usar é. calça. Sim, tem freiras que usam roupa comum. Usa calça, camiseta. Não depende da congregação. Depois do Concílio Vaticano II, se deu essa liberdade de se retirar o hábito, se a congregação achasse que seria melhor pra pessoa estar inserida na sociedade, porque na verdade o que faz a freira não é o hábito, né? É o interior dela, é o coração dela, não é a roupa. O hábito, ele é só uma expressão de uma escolha. Então, assim, aí a gente tirava, mas era muito assim, dentro da nossa vivência ali, entre nós, né? Claro, claro. Mas aí os caras percebiam, porque sabia que tinha freira e via ali, então subia nas coisas. E era muito... A gente ficava irritado. Mas não porque às ficavam vezes... gritando essas coisas, não. Ficavam, e às vezes a gente tinha que até deixar de curtir a nossa piscina, porque era chato. Aconteceu situações assim, né? Ei, Ou Léo. a gente optava por dane-se e vai
Porque assim, ó... Mas não pode xingar. Não, eu falo assim, dane-se na minha mente. Ô irmão, que bênção, hein? Não, é porque existe muita ideologia, não é ideologia, mas assim, as pessoas elas têm um mito disso, né? Porque uma mulher é igual a qualquer outra, entendeu? É um mito, é aquela questão da pureza. Eu acho que é um mito da pureza, essa freira é pura, tal. É uma construção no imaginário do ser humano. Total. Né? Então, que gera pensamentos, mas é uma pessoa igual a qualquer outra, com as mesmas necessidades. Mesmas dúvidas. As mesmas dúvidas, igual a qualquer outra pessoa. É normal. Enfim. Como um padre também, né? Total. Então, só que o padre ele tem uma vida mais aberta, mais livre do que a freira. É isso. Mas a gente fazia isso. Mas tem congregações que são livres. E lá em Portugal tem muito doce lá que quem criaram foram as freiras, Sim, né? Por causa tem muito convento, sabe né? da história, né? Qual? Porque elas usavam a clara pra engomar as roupas. Ah, na hora já de ouvi. passar. Sim. E sobrava muita gema, então tinha que fazer aquele monte de gema pra fazer um doce. É. Então tem muito doce lá, famosos, que eram as freiras que faziam. Sim. E, pô... É maravilhoso, doces comensais, tem um nome lá por causa disso, que eram feitos nos conventos. Fala, Léo. Vamos lá, o Paulo tá perguntando aqui, ó. Como existe muito abuso de poder, se existe algum mecanismo para abafar os escândalos, algo já estabelecido para abafar, né, algumas regras. A própria hierarquia, eu acho que abafa, né? Sim, não pode divulgar nenhum tipo de escândalo. Tudo é muito escondido dentro da igreja. Então você não vê, por exemplo, agora não, agora já tá, tem um livro no armário do Vaticano que falou dos padres gays. Você nunca ouviu falar? Não. Esse é um livro muito polêmico. Como chama chama? No Armário do Vaticano. Eu não lembro o nome do autor. Poxa. Mas ele mostrou a realidade porque ele falou que a maioria ele fez um estudo no Vaticano, em vários lugares, entrevistando sacerdotes. E ele fala que, eu não lembro quanta porcentagem, mas a maioria do clero é gay. Por isso essa homofobia. Porque aí ele fala da incongruência. O problema não é ser gay. O problema é que você é gay, mas você condena o outro. Você cria uma violência em relação a esse fato. Então, assim, a igreja, ela nunca vai chegar e falar, olha, aconteceu isso de errado. Estamos errados. Não. Ela vai sempre falar humano, pecado, o diabo atentou. O diabo atentou, isso aconteceu. Sempre é o diabo, nunca... E a nossa parte humana, o nosso ser humano? Porque a igreja, ela é humana, é feita por pessoas. Só que aí eu justifico o humano. É humano. Tá, mas nós como seres humanos, nós temos que evoluir. Nós estamos aqui para evoluir, seja em qualquer religião que nós estejamos. Seja em qualquer uma. Então, assim, eu acho que a evolução, ela parte da verdade. De eu reconhecer quem eu sou. Tanto as minhas qualidades, como as minhas fraquezas, como as minhas limitações. Quando eu aprendi isso, mudou minha vida, entendeu? Porque lá no convento eu me cobrava de tudo. A gente tava falando com a... Como é o nome dela? A Fabi, isso, de acordar 4 horas da manhã, né, pra rezar. E aí eu tava contando pra ela que no convento a gente acordava todas as noites, em vários horários pra fazer adoração, toda noite. Então a gente dormia na capela, porque a gente dormia muito pouco, a gente acordava 5h30 todos os dias. Então, e durante a noite a gente acordava naquele horário determinado, cada dia. No meio da noite? No meio da noite, pra fazer 1 hora de adoração. Então, um dia era 1 hora, outro dia era 2 horas, 3 horas. Aí ia fazendo essa rotatividade, mas todos os dias. Então a gente tinha uma privação de sono muito grande. E isso tinha vários reflexos na nossa vida, inclusive na vida de oração. Porque a gente dormia na capela durante a madrugada. E a gente se sentia culpado por isso. Então a gente ia confessar. Por exemplo, eu me confessava, porque eu dormi na capela. Aí o padre que eu me confessava, ele dava um alfinete grandão, assim. Sabe aqueles que você coloca em fralda de bebê? Pra gente se furar, pra gente não dormir. Poxa. Então ele nos aconselhava a ficar furando o nosso corpo à noite pra gente poder fazer adoração. Isso pra mim é uma insanidade. Só que na época eu não entendia. Eu tentava me furar, mas eu não consigo me ferir, eu não gosto de sentir dor. Então assim, mas a culpa de você dormir, né? Mas você é um ser humano, a gente trabalhava o dia inteiro, a gente tinha uma rotina super pesada, a gente não tinha descanso. A gente não tinha descanso, a gente trabalhava de segunda a segunda. Então, a gente não tinha lazer. Por que tinha que ser no meio da noite, não podia ser à tarde? Não, porque falava que Jesus tinha que ser adorado 24 horas por dia. Tem essa ideia. Então, Jesus ele vai ser adorado 24 horas por dia. Então, a gente tinha que revezar durante a noite para essa adoração. Só que isso gerava muitos problemas até de saúde, porque você precisa de um sono saudável para você viver bem. Então, isso não acontecia lá dentro. Então, a gente vivia morrendo de sono, se arrastando, né? Então, assim, eu me pergunto, existe hora para Deus? Tem um horário que Deus vai me escutar mais? Claro que não. Se eu rezar agora, Deus vai me escutar como se eu rezar em qualquer hora. Então, porque eu tava falando pra ela que
Às vezes a gente coloca a nossa fé no outro, né? E a gente tem que colocar em Deus. É eu e ele. Você pode até me guiar, você pode até me dar um bom conselho, mas a sua luz é a sua luz. A tua experiência, a tua experiência com ele ele fala contigo vale. você tá com a sua vela ali, com o seu fogo, é você e ele. E eu tenho o meu, né? Então às vezes eu acabo colocando o do outro olhando pro outro, achando que ele é aquele caminho, e eu esqueço de olhar pro essencial. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente no nosso país, que eu acho que tem muito fanatismo religioso, que eu acho que tem muito fundamentalismo religioso. Então a minha fala não é nem só sobre os abusos que eu sofri no convento, ou que outras sofreram, mas é sobre essa realidade de que a fé e a espiritualidade, ela tá dentro de nós, e ela é essência. E às vezes a gente coloca muito... A gente materializa muito a fé, e a fé, ela não é material, ela é algo sobrenatural. Eu sinto assim, sabe? Como quando eu tava com meu coração acelerado e eu não tinha ninguém pra fazer nada por mim, eu não tinha ninguém. Todas as pessoas que poderiam estender a mão pra mim, ninguém estendeu. Eu não tinha ninguém. Então, o que eu fiz? Eu lancei o meu olhar pro transcendente. Eu escrevi: Jesus, regulariza as batidas do meu coração com o seu coração. E naquele momento em que aquele pedido foi elevado, eu senti uma mão tocando o meu coração. Ali foi o transcendente. Ali não teve nenhum ser humano diante disso. Foi Deus que não permitiu que eu morresse, porque eu poderia ter tido ali alguma parada cardíaca, alguma coisa, e eu não tive, porque não era o meu momento. Então, isso pra mim é espiritualidade, isso é fé, sabe?